Façam uma excelente noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para o resumão da semana 14 da mentoria O Jogo da Vida. Então vamos chegando, estou falando hoje aí diretamente de Barueri, São Paulo, onde vamos estar palestrando em Alphaville na plataforma internacional. Então hoje uma live direto de São Paulo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, estou adiantando o resumo da semana. Geralmente a gente faz no domingo às 20 horas, mas hoje o resumão vai ser feito, tá certo? Então, gente, vamos hoje falar sobre vida social, tá? É a área do mês de abril. Na mentoria O Jogo da Vida, cada mês a gente trabalha uma área. Então, o mês de abril, que começou, nós vamos trabalhar a área social, tá certo? A área do networking, a área do relacionamento. E aí, já conseguiu ler o livro da semana? Tá cumprindo com o jejum? Banho na água natural? Modelagem? Então, hoje nós vamos trazer aí os códigos da vida social, tá certo? Então, compartilha essa live para a gente poder multiplicar esse conhecimento, tá? E vamos juntos, então, trazer esses códigos, tá? Vou pedir para você pegar um caderno, pegar uma caneta, porque vamos aprender hoje sobre relacionamento nos 3 níveis, tá? A vida social, gente, envolve 3 níveis, e é o que nós vamos falar hoje, tá bom? Fundamentando sempre na verdade. Qual é a verdade? É a palavra de Deus. Então, nós vamos juntos aprender esses 3 níveis de relacionamento, tá bom? Então, vamos juntos, ó. Anota aí. Os códigos da vida social. Quando a gente fala em relacionamento, primeiro relacionamento que existiu é o relacionamento entre Deus e o ser humano. Então, você vai colocar aí, número 1, Deus e eu. Esse é o primeiro relacionamento do qual devemos cuidar. Deus e eu. E onde é que está um versículo que comprova esse relacionamento? Está lá em Gênesis, quando diz que na viração do dia, Deus se encontrava com Adão, correto? Depois que Adão sai do Éden, Adão perde o contato com o Espírito Santo. E aí ele vai ter que resolver tudo na força do seu braço. Então olha só o código. Quem não tem relacionamento com o Espírito Santo vai querer resolver tudo na força do seu braço. Entendeu? Então, quando a gente estabelece um relacionamento com o Espírito Santo, a gente passa a depender de Deus para resolver o impossível, porque o possível somos nós que temos que resolver. E o relacionamento com Jesus é muito interessante. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, tá? Olha só esse versículo, Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É uma frase de Jesus. Olha o que Jesus está falando para a gente agora. Estou à porta. Porta de onde? Porta do nosso coração. E bato. Jesus está batendo. E o interessante é que ele não só está batendo, porque olha só. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus está chamando pelo nome, porque ele nos conhece. Então, além de Jesus estar batendo na porta do nosso coração, ele está chamando, que ele está falando aqui, ó. Se alguém ouvir a minha voz, ele está chamando. E abrir a porta. Ou seja, é ouvir a voz de Jesus e abrir a porta do coração. Aí o que Jesus fala? Entrarei em sua casa e cearei com ele. O que Jesus quer com a gente? Intimidade. Então anota esse código. O que Deus, Jesus e o Espírito Santo querem
comigo e com você é intimidade. Esse é o código mais forte de toda a existência. Deus quer ter um relacionamento conosco. Se a gente pegar isso, e o mais interessante é que Jesus veio exatamente para isso, restaurar a nossa paz com Deus. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Que paz? A paz com Deus. Então, por meio de Jesus, nós restabelecemos. O véu se rasgou e a gente restabeleceu a conexão com o Pai. E é tão importante o relacionamento com Deus, a gente destravar isso, porque alguns têm bloqueio de religiosidade. Ou seja, acredita que só pode ler a Bíblia dentro da igreja, acredita que não vale a pena estudar a palavra de Deus. Mas o que Deus diz? Deus diz no Salmo 1, medita dia e noite na palavra de Deus. Então é dia e noite, eu estou todo dia meditando na palavra. E vou te dar outro código agora, Deus é absoluto. Então a palavra de Deus é igual a Deus. Quando eu estudo a palavra de Deus, eu estou me relacionando com Deus. Olha só como esse código é forte, gente. Deus é absoluto. A palavra de Deus é igual a Deus. Bruno, como assim? Vou te explicar melhor. A água não é absoluta. Por quê? Porque se a água fosse absoluta, eu ia falar água e ia matar minha sede. Mas ela não é absoluta. Agora, Deus é absoluto. Então anota aí nos comentários. Deus é absoluto. A palavra de Deus é igual a Deus. Quando eu me relaciono com a palavra, eu me relaciono com Deus. Quando eu me relaciono com a palavra de Deus, eu me santifico. Quer a prova? Frase de Jesus, anota aí, João 17:17. Santifica-os na verdade, Pai. A tua palavra é a verdade. Olha só como esse versículo é forte. Anota para você meditar depois. João 17, capítulo 17, versículo 17. Jesus, lá na oração com o Pai, porque veja bem, Jesus se relacionou com o Pai de forma espontânea. Se você pegar João 17, você vai ver Jesus abrindo o coração para Deus. E Jesus chamou Deus de Pai. Então, Jesus veio restabelecer a paternidade de Deus. Fala aí, Kiko, excelente noite. Então, presta atenção, Jesus chamou Deus de Pai o tempo todo. Só na cruz, quando ele estava pagando os nossos pecados, é que ele falou, Deus meu, por que me abandonaste? Porque ali ele estava pagando os nossos pecados. Ele estava representando nós. E aí ele falou, Deus meu. Fora isso, é Pai o tempo todo. Então Jesus veio trazer essa reconexão. O véu do santuário se rasga, onde só entrava o sumo sacerdote, e Jesus fala, agora vocês vêm a mim, que vocês vão chegar no Pai. Porque ele falou o seguinte, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só que interessante esse código. Ele disse, ninguém vem ao Pai. Ele não falou ninguém vai. Ele falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. A frase completa é, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para acessar o Pai, eu tenho que acessar o Filho. Jesus quer ter um relacionamento conosco. O nosso principal propósito é conhecer Deus e estabelecer um relacionamento com Ele. Tendo paz com Deus, pode estar em guerra com o mundo. É melhor enfrentar 1 milhão de exércitos do mundo do que enfrentar o Deus vivo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele sabia disso. Por isso, quando ele errou, matando Urias para ficar com Betsabá, Deus falou, o que você quer? Cair nas minhas mãos? Cair nas mãos dos inimigos? E ele falou, melhor coisa é ficar com Deus mesmo. Vai ficar contigo, Senhor. Prefiro cair nas mãos do Deus vivo. Então, o que nós aprendemos sobre vida social? Nosso primeiro relacionamento é com Deus. Jesus permitiu que o Espírito Santo fizesse morada dentro de nós. Com o sacrifício de Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de você e dentro de mim. Com isso, a gente não vai encontrar com Deus somente na viração do dia agora. A gente encontra com Deus a hora que a gente quiser.
Basta conectar, basta falar, basta pedir. Pedir e Deus vos dará. Isso é o que um pai faz. E Jesus, ele só deu o Pai Nosso porque alguém pediu. Se ninguém tivesse pedido, ele ia... Gente, é para falar com Deus do jeito que você quiser. Porque lá em João 17, vai lá para você ver. Jesus está falando com o Pai. Ele fala assim, ó, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, assim como eu te glorifiquei. Quando estavas no mundo, protegi aqueles. Ele vai falando. Então, gente, vamos ter essa reconexão com o Pai ativada agora, tá bom? Jesus está batendo a porta, está nos chamando e se a gente abrir essa porta, a gente vai cear com Ele. Nada melhor do que cear com Jesus todos os dias. Mas eu preciso abrir a porta. Eu preciso declarar, Jesus, eu abro a porta do meu coração para o Senhor entrar e cear. E quando Jesus entrar, Ele vai arrumar a bagunça. Quando Jesus entrar, Ele vai curar as feridas. Quando Jesus entrar, Ele vai dar a paz que excede a todo entendimento. Quando Ele entra no seu coração e faz morada, tudo se transforma. Então esse é o primeiro nível de relacionamento. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Tá certo? Vamos agora para o segundo nível de relacionamento. Estamos falando de vida social. Agora vamos falar do eu comigo mesmo. É o relacionamento de nós conosco mesmos. Esse é o segundo. Qual o versículo que representa esse relacionamento? Provérbios 23, 7. Anota nos comentários aí, por gentileza. Provérbios 23, 7. Olha o que diz. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Vou repetir. Porque como imagina em sua alma, ele é. Ou seja, se você se considera, você é. O que você se considera? Filho amado, governante, sacerdote do Deus Altíssimo, amigo de Jesus? Se você se considera, você é. O engraçado é que quem soltou esse código para mim foi um morador de rua. Eu estava na praça conversando com meu amigo Pedro e nós falávamos sobre a vida mesmo. E aí ele chegou, irmão, vocês são cristão? Aí eu falei assim para ele, eu me considero cristão. De repente ele chegou e apontou, se você se considera, você é. Eu falei, uau, vamos anotar esse código aí. O que isso diz? Que todo mundo tem código. O morador de rua chegou e falou, se você se considera, você é. Então o que você tem se considerado? Imagem e semelhança de Deus? Filho amado, governante, herdeiro das promessas do reino? Ou uma pessoa procrastinadora, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa pecadora? Porque se você aceitou Jesus, Deus te justificou. Pegou seus pecados e apagou. E pagou por eles também. O sacrifício de Jesus foi único, porque ele foi feito no Kairos, ou seja, ele vale para toda a eternidade. Por isso que Cristo é suficiente. No relacionamento conosco, primeira coisa, se sentir amado por Deus. Se você não se sentir amado, não tem como você se amar. Então anota, se eu não me sentir amado por Deus, eu não tenho como me amar. Então sinta esse amor. Ele te deu fôlego de vida, te deu 1.051.200 horas de vida, te deu família, te deu corpo, te deu alma vivente, te deu espírito. Ele te ama incondicionalmente. Não vai te amar mais porque você é comportado ou porque é bonzinho. Deus não liga para comportamento. Deus liga para quem tem uma paixão por Ele, uma obstinação por Ele. É o tanto que você quer Deus. E aí eu te pergunto, você está buscando as bênçãos ou o dono das bênçãos? Quem é que você está buscando? Tem gente que quer as bênçãos, riqueza, poder, beleza, fama, sabedoria. Mas tem alguns que querem o dono das bênçãos. Querem ter amizade com o Criador. Muitos se escandalizam quando alguém chama Deus de você. Mas numa relação íntima,
Não é normal chamar a pessoa de você? Não, isso é uma ofensa. É uma ofensa para quem não tem intimidade. Porque quem tem intimidade com o Senhor, abre o coração. Então, eu preciso me sentir amado por Deus. Porque o amor não é uma qualidade humana. O amor é o próprio Deus. Então, eu preciso me sentir amado. A partir do momento que eu me sinto amado, eu estou pronto para me amar. A partir do momento que eu me amo, aí eu vou para o terceiro estágio. Então anota aí, primeiro estágio, conexão com Deus. Segundo estágio, conexão comigo mesmo. Terceiro estágio, conexão com os outros. Agora sim, depois de me amar, depois de você se amar, você está pronto, está pronta para se conectar com as outras pessoas. Qual é o versículo que fala sobre a conexão com o próximo? Anota aí, Mateus capítulo 7, versículo 12. Mateus 7, 12. Olha só. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Vou repetir. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Gente, então olha só, é reciprocidade. Quer prosperar? Faz os outros prosperar primeiro. Quer ser cuidado? Cuide dos outros primeiro. Quer ter saúde? Ajude os outros a ter saúde primeiro. Nós amamos Jesus por quê? Porque ele nos amou primeiro. Então, amar o próximo chama-se reciprocidade. Você vai doar de si, você vai transbordar. E isso também é vida social. A vida social, o grande lance é você transbordar. E cuidar da sua vida e transbordar. Você falar aquilo que está no seu coração para você morrer vazio. Tem gente que guarda tudo e não consegue se curar. Então vamos lá. Agora, pedir para você compartilhar a live, que eu vou começar a trazer códigos de networking, tá bom? De vida social. Então aprendemos aí a base da vida social, tá? Qual é a base? Conexão com Deus, conexão comigo, conexão com os outros. Me sentir amado por Deus, me amar e transbordar esse amor. Se você entender isso, já valeu a live. Já pode descansar tranquilo. Entendeu isso? Beleza, mas tem um monte de código aqui ainda, tá? Então vamos lá. Código da vida social. Compartilha essa live aí. Eu vou te dar agora 6 passos para você se relacionar com as pessoas. 6 passos. Para você aplicar com todo mundo que você encontrar, tá? Então anota aí, 6 passos do relacionamento, tá bom? Primeiro passo, sorrir. Então você vai treinar sorrir para as pessoas, porque o sorriso conecta. Você sorri e a pessoa devolve o sorriso. Esse é o primeiro passo, tá? Então sorria para as pessoas ao conectar. Aperta a mão, sorrindo, olhando nos olhos. Primeiro passo da conexão. Mas eu não gosto do meu sorriso, Bruno. Trata dele. Coração alegre, aformosei o rosto. Tem gente que tá mal porque o coração tá mal. Só por causa disso. Se tirar a raiva do coração, tirar o rancor do coração, tirar a lamentação, a reclamação, se o coração ficar puro, seu rosto vai ficar bom. Então coloca aí, coração bom igual a rosto bom. Se seu rosto tá bom, é porque seu coração tá bom. Se seu rosto tá meio ruim, é porque seu coração tá ruim. Então, gente, uma forma de se amar é você sorrir mais. Sorria mais, gargalhe. Uma criança, gente, ela sorri 400 vezes no dia. Ela vai produzir aquele hormônio, a serotonina, o hormônio da felicidade. Por isso que criança é assim. Sede como crianças. Sorria 400 vezes no dia. Ah, não, Bruno, isso não dá. Realmente, com problemas, com pressão, com tanta coisa, fica difícil sorrir, mas não é impossível. Então, olha só, um adulto dos mais alegres, ele costuma sorrir 100 vezes no dia. Dos mais top adulto, pela média, 100 vezes no dia ele sorri. Uma criança, sem fazer esforço nenhum, sorri 400 vezes no dia. Vamos modelar as crianças e passar a sorrir mais? Então, o primeiro ponto da conexão é sorrir, gente. Abre o sorriso aí, beleza? Segundo ponto da conexão, fazer pergunta. Então, você vai
fazer a sondagem da pessoa, vai perguntar coisas para ela. Depois que você cumprimentou e sorriu, agora é hora de fazer perguntas. Mas não aquelas perguntas básicas, mas sim, qual o seu sonho? Onde você quer chegar? Qual a principal lição que você aprendeu nesse evento? Faça perguntas que a pessoa vai precisar assim, trazer códigos que nem ela sabia que ela tinha. Então, segundo passo, fazer perguntas. Não somente, o tempo, olha só como está o tempo, olha só a política, olha só. Não, é fazer perguntas para a pessoa trazer algo de valor. Perguntar sobre as crenças, perguntar sobre os sonhos, perguntar sobre como está o coração dela, qual a principal decepção que ela enfrentou, qual a maior vitória da vida dela. Enche a pessoa de perguntas, mas sem ser chato. Faça uma excelente noite, minha esposa amada, Natália está aí. Então, olha só, fazer perguntas é o segundo passo, mas não é ser o chato das perguntas. É você saber a hora certa de perguntar, tá? Tem pessoas que você vai ouvir, e aí você pergunta com naturalidade. Tem outras que a pessoa é mais calada e você vai soltando pergunta, tá? Então, terceiro passo da conexão. Escutar. Escutar. Então, eu já sorri, eu já fiz pergunta, agora eu vou escutar. É não interromper, é deixar a pessoa terminar a linha de raciocínio dela. É deixar ela falar até esgotar o assunto. Faz um exercício. Deixa a pessoa falar até ela parar de falar. E mostra que você está conectado com ela. Escolhe uma pessoa e faz isso. Bruno, mas se eu escolher a minha esposa, ela vai ficar falando sem parar. Brincadeira. Então, gente, você vai fazer isso. Empatia é 100% de presença. Eu aprendi isso lendo aquele livro Comunicação Não Violenta. Anota aí. Empatia é 100% de presença. Você está presente para a pessoa, ouvindo tudo que ela está dizendo, olhando nos olhos. Tá certo? Então, o terceiro passo do relacionamento é escutar. Vamos para o quarto passo agora? Então, sorri, depois fiz pergunta, depois escutei. Agora vamos para o quarto passo. Quarto passo é criar um ponto em comum, também chamado como técnica do rapport, conexão. Então vamos lá. Eu estou conversando com uma pessoa e de repente a pessoa me falou que ela participou de um evento de inteligência emocional. Opa, já tem um ponto em comum, porque eu também participei. E aí você conecta. Pois é, eu participei também de um evento, um método CIS, e aí foi assim, assim, assim. Ponto em comum. A pessoa falou de alimentação saudável, conecta, fala de pontos em comum, alimentação saudável. A pessoa falou de viagem, conecta falando de viagem. A pessoa falou de problema, conecta falando de oportunidade. Não cai na falácia de entrar no negativismo das pessoas. Troca a chave na hora, com perguntas. Então, o quarto passo, você vai, depois que você ouvir, você vai pegar. Bom, essa pessoa falou de alimentação saudável, falou de saúde, falou de exercício. Então, eu vou falar disso também, sob meu ponto de vista. E vou fazer perguntas em cima disso. Isso gera uma conexão. Nossa, você já viajou para fora do Brasil também? Me conta aí. Pronto, conectou. Nossa, você tem 5 rendas? Como você consegue isso? Entende? Então, o quarto passo para conexão é ponto em comum. Por isso que eu preciso ouvir a pessoa, para saber o que ela está falando. O que ela está falando, você vai conectar e criar um ponto em comum. Tá bom? Então, vamos lá. 4 passos já foram para conectar com as pessoas. Primeiro, sorrir. Segundo, fazer pergunta. Terceiro, escutar. Quarto, criar ponto em comum. Agora eu vou te falar o 5º passo para você conectar com qualquer tipo de pessoa. Isso vale para todos os relacionamentos, inclusive para com Deus, tá, gente? Começa sorrindo, faz pergunta para Deus, ouve o que Deus tem para te falar e cria um ponto em comum com Ele, que é a palavra de Deus. Aí você fala: Senhor, o Senhor disse que o Senhor se alegra na prosperidade do seu servo. O Senhor disse
que a alma generosa prosperará. Então quero ser generoso, quero prosperar. Pronto, com Deus dá para fazer isso também. Quinto ponto, anota aí. Geração de valor. Bruno, o que é isso? Geração de valor. Você vai trazer códigos para a pessoa, você vai trazer ensinamentos para a pessoa dentro desse ponto em comum que foi criado. Então a pessoa falou de alimentação saudável. Você já vai chegar, deixa eu te dar uma dica aqui. Tenha água alcalina, pH acima de 7. Toma dessa água que a saúde vai melhorar. Eu aprendi lá com meu médico que você tem que fazer pelo menos 150 minutos de exercício físico na semana, senão você é um sedentário. E você vai gerando valor. Né? Tudo que você aprendeu de alimentação saudável vai soltando. E aí a pessoa, nossa, estou gostando de ver. E você sabia que leite tem formol? Então eu não tomo mais leite. E também estou cortando um açúcar, porque eu descobri que dá sono, que deixa a gente lerdo, que alimenta a célula cancerígena. Então larguei o açúcar também. E sabe o que mais que eu fiz? Eu troquei doce por fruta. Agora eu como fruta. Estou deixando esse doce industrializado, que eu aprendi que alimento natural traz vida. Produto alimentício traz morte. Então tem alimentos que geram vida e alimentos que geram morte. Você está comendo alimentos que geram vida ou alimentos que geram morte? Olha só quanta coisa você conecta. Depois de criar o ponto em comum, vai com tudo. Geração de valor. Você vai gerar valor para a pessoa. Pode ser sobre mentalidade, por isso que é importante você estudar sobre as 12 áreas da vida, para você ter assunto. É o que o Wilton falou, geração de valor gera o gatilho de reciprocidade. A pessoa, nossa, essa pessoa está entregando tanto, estou aprendendo tanto com ela. Os grandes players fazem isso, eles entregam todo o ouro, só que de forma desordenada. Aí lá eles vendem o método, tudo ordenadinho. Mas aí todo mundo que está fazendo mega sucesso já entregou tudo, tá, gente? E cada vez entrega mais. Então, o importante é você estudar as 12 áreas da vida, ser bom na área espiritual, estuda a palavra, fala da palavra, bom na área emocional, conhece cérebro, para você falar de inteligência emocional. Bom na área intelectual, por isso que é bom ler muitos livros, fazer cursos, fazer mentorias. Bom na área física, fazer exercício, se amar, cuidar da alimentação. Bom na área da produtividade, você aprende a ser uma pessoa produtiva. Bom na área do desfrute. Se você não estiver desfrutando, como é que você vai falar de desfrute? A pessoa fala, nossa, porque fim de semana eu curti demais, viajei com a minha família, desfrutei. E você, está desfrutando? Se você não está desfrutando, você não vai ter como gerar valor no desfrute. Tá? Tem a área da generosidade, que é a área do transbordo. Você está transbordando? Então você vai poder falar sobre isso. São as 12 áreas da vida. Tem a área da família. Você consegue falar sobre paternidade, falar sobre filhos, treinamento de filhos, falar sobre casamento, falar sobre relacionamento. Precisa dominar essa área também. São 12 áreas da vida. Tá certo? Então, eu preciso saber falar, coloca aí, sobre as 12 áreas da vida. Então, já falamos de 5 passos para criar relacionamentos. Vou fazer aqui o overview, a revisão. Primeiro passo, sorria. Segundo, faça perguntas. Terceiro, escute a pessoa. Quarto, crie um ponto em comum. Quinto, gere valor. Aí é a tua hora de falar. E sexto, Bruno, qual é o sexto passo? Vou te falar agora. O sexto passo chama-se verdade. Seja verdadeiro. As pessoas sabem quando você está mentindo. Em especial as mulheres, que têm um sexto sentido aí. Então o sexto passo, gente, é ser transparente, é ser verdadeiro. Não precisa inventar, não precisa mentir, não precisa omitir. Seja verdadeiro. E teu relacionamento vai cada vez ficar mais forte. Tá certo? Tem gente que tem medo de falar suas vulnerabilidades. Não, porque o que vão pensar de mim se eu falar que eu quebrei? O que vão pensar de mim se eu falar que eu vacilei? Não. Relacionamento é transparência. Claro que você não vai revelar detalhes que comprometam pessoas, mas você vai ser verdadeiro. Isso conquista qualquer relacionamento. Seja verdadeiro. Então, gente, tá aí a fórmula, tá? 6 passos para conectar profundamente com as pessoas. Já entreguei, alguém escreve para mim aí os 6 passos para quem entrou agora, tá? Sorrir,
Fazer pergunta, escutar, criar ponto em comum, geração de valor e ser íntegro, ser verdadeiro, ser transparente. E com esses 6 passos, você conecta do Criador até a criatura que menos consegue contactar. Tá certo? Então vamos continuar aqui falando de vida social. Vida social é transbordo, compartilhamento, multiplicação. Então, quando a gente fala de vida social, a gente está falando de transbordo. Está falando de ensinar coisas. Mesmo que você ainda não domine suas finanças, ensine sobre finanças. Porque tem muita gente precisando desse conhecimento. A espiritualidade, eu conheci a Bíblia um pouco tarde, não tem problema. Comece a falar, porque o que nós precisamos é de horas de relacionamento. Quanto mais você se relacionar, melhor você vai ficar em relacionamento. Pelo menos 300 horas de relacionamento vão te dar domínio sobre essa área. Só que teve um problema na infância, que foi quando os pais falaram pra gente, meu filho, minha filha, não fale com estranhos. Isso gerou um bloqueio. Só que vamos lá, agora vamos ressignificar isso, vamos tratar isso. O que Deus fala sobre pessoas? Está escrito que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, por que é que nós vamos fazer? Jesus é tão top nisso, que quando ele vai exaltar as pessoas, ele exalta exatamente aquelas que não são exaltadas pelos seres humanos. Ele tornou sábias as coisas loucas do mundo. Então, Jesus se relacionou com meretrizes, com pecadores, para mostrar que não é o status que conta no relacionamento, mas sim o coração. Então, Jesus exaltou o bom samaritano. Na época, os samaritanos sofriam preconceito por serem estrangeiros. O que Jesus fez? Foi aquele samaritano que teve compaixão. Foi aquele samaritano que socorreu o caído, que fez a vontade de Deus. Então, se Deus não faz acepção de pessoas, por que nós vamos fazer? É muito orgulho, é muita prepotência você desprezar as pessoas. É muita autossuficiência você achar que não vai aprender com as pessoas. Nós aprendemos com todas as pessoas. Todas as pessoas têm código. O tolo vai te entregar o código ao contrário. O sábio vai te entregar o código certinho. Mas todos vão ensinar o que fazer ou o que não fazer. Então, se Deus não faz acepção de pessoas, eu também não vou fazer. Tá certo? É só seguir o que Deus falou. Jesus exaltou o servo o centurião. Ele falou, nem em Israel eu achei fé como esta. Ele falou que é só dar a ordem que vai curar o servo. Ele exaltou a mulher cananeia. A mulher cananeia, ela foi buscar cura para a filha dela. E aí ela insistiu e Jesus falou, olha, eu vim para as ovelhas de Israel. E a mulher falou, filho de Davi, eu sei, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Isso lhes basta. Aí Jesus fala, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo conforme tu queres. Gente, olha a frase que essa mulher tirou da boca de Jesus. Jesus olhou para a mulher cananeia. Os discípulos devem ter ficado assim, meu Deus do céu. Ah, se Jesus fala isso para mim. Jesus chegou para a mulher e falou, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E a filha dela foi curada. Ou seja, Jesus valoriza quem investe em pessoas. Jesus patrocina quem investe em pessoas. E vida social é isso, é investir em pessoas. Porque quem vai te pagar vai ser o próprio Deus. Quando você investe no seu filho. Quando não é só investir dinheiro não, tá? Investir tempo de qualidade. Quando você investe o teu tempo de qualidade, os recursos. Quando você investe a tua energia nos teus filhos, Deus vai falar, eu vou te patrocinar. Quando você investe em pessoas, Deus te patrocina. Então, anota o código. Quando eu invisto em pessoas, Deus me patrocina. Porque é o que Deus mais ama, pessoas. Então, se o que Deus mais ama são pessoas, eu começo investindo em quem? Em mim. Em você. Comece investindo em você. E assim, você vai fazer Deus te patrocinar. Opa, ele entendeu. Ele entendeu.
que pessoas, eu preciso investir em mim e nas pessoas em volta. Fazer as pessoas em volta crescerem. Pega esse código, olha só. Deus não falou para salvar o mundo. Deus falou para amar o próximo. Nossa, esse código é forte. Deus não falou para salvar o mundo. Tem gente querendo salvar o mundo. Mas quem salva o mundo é Jesus. Tá certo? Então vamos lá. Deus não quer que eu salve o mundo. Deus quer que eu ame o próximo. Quem é o próximo? É quem está próximo de você. Quem mora com você, quem trabalha com você. É ali que você tem que investir. Tá certo? Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre sair da bolha e entrar em bolhas sociais. Tá certo? A Cláudia perguntou, se Deus não faz acepção de pessoas, por que ele falou para a mulher cananeia que a prioridade da cura era para os filhos? Deus, ele prova o nosso coração. E Jesus seguiu exatamente as ordenanças que o Pai mandou. Jesus veio realmente somente para os judeus. Mas por quê? Porque através dos judeus todas as nações seriam abençoadas. Mas aqueles para qual Jesus veio não o aceitaram. Então foi buscado um povo pelos gentios, para se cumprir a promessa de Abraão. Por meio de ti, todas as nações da terra serão abençoadas. E aí Jesus falou, bom, já que os judeus me rejeitaram, eu vou buscar as ovelhas em todos os rebanhos. Tá certo? E aí ele encontrou um cara chamado Saulo, para poder levar o evangelho aos gentios. Então o plano de Deus é chegar em todos. Deus ama a todos. E Jesus testou o coração da mulher cananeia. E foi verdadeiro com ela, porque realmente Jesus veio para a casa de Israel. Porém, aquela mulher entendeu que bastaria migalhas para ela se curar. Ou seja, tem muitas pessoas que não frequentam a religião de igreja e têm mais relacionamento do que os próprios religiosos. É isso que Jesus está querendo mostrar. Por isso que ele exaltou servo do centurião, exaltou mulher cananeia, exaltou até o ladrão na cruz. Ele falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Você entendeu o recado? É só chegar perto de mim, é só me entregar a dor, me entregar a ansiedade, me entregar o peso. A vida com Jesus é leve, tá certo? Então vamos aqui falar de duas coisas antes de partir para o próximo tópico, tá? O próximo tópico vai ser a modelagem do pastor Márcio Valadão. Então, olha só. Bolhas sociais. Eu, por muito tempo, fiz parte de apenas uma bolha social, chamada religião. Eu só fazia parte da religião. Não conhecia nada nem ninguém além dessa fronteira. E isso acabou me limitando. Até o dia que eu descobri que existem pessoas boas em todas as religiões, em todos os lugares. Existem pessoas que querem Deus não somente na religião. Tá certo? Cláudia perguntou, Jesus veio para os judeus e só foi para os outros porque os judeus o rejeitaram? Deus tem um plano de salvação para todos, tá? Então, lá em Apocalipse você vai ver. Olha só o que está escrito em Apocalipse. Vamos primeiro para o Novo Testamento. Jesus fala assim, haverá um só rebanho para um só pastor. Então Deus já conhece passado, presente e futuro. O Apocalipse já está o futuro lá. Porque Deus é onisciente. Ele conhece passado, presente e futuro. Então Deus, conhecendo que os judeus o rejeitariam, ele já traçou todo o plano. Ah, Bruno, mas então você quer dizer que já está tudo determinado? Deus conhece tudo. Passado, presente e futuro. Tanto é que o Apocalipse já deixa claro que Satanás vai ser derrotado, que Jesus vai voltar, que ele vai governar por 1000 anos. E lá no Apocalipse está escrito, na visão dos glorificados, capítulo 9, está escrito assim, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos e povos. Ou seja, muita gente vai acessar o reino. E muita gente também não vai, deixa bem claro lá. Que apenas 1/3 da humanidade que vai ser provada pelo fogo é que vai passar para reinar com Jesus os 1000 anos. Então, o futuro já está dito.
teve um avivalista que ele falou assim: fiquem tranquilos, eu já sei o final da história. É a Nova Jerusalém descendo, é o reino de Deus vindo para a terra. Quando toca a 7ª trombeta de Apocalipse, olha o que está escrito: o reino do mundo se tornou de nosso Deus e do seu Cristo. Já está certo que vai acontecer. Vou repetir. 7ª trombeta do Apocalipse. O reino do mundo se tornou de nosso Deus e do Cristo. Já está certo que vai acontecer. Então é uma questão de tempo. Nós estamos na era da graça. É a hora que ainda dá tempo da gente se converter. Ainda dá tempo, como falou o Flávio, de parar com religiosidade. Ainda dá tempo de se relacionar com Deus e ter uma intimidade com Ele. Porque Jesus, Ele quer intimidade. Se não tiver intimidade, não entra na festa. Se não tiver o Espírito Santo, não entra na festa. As virgens prudentes guardaram o azeite. O Espírito Santo é o azeite. E as virgens nessas esqueceram o Espírito Santo. O que aconteceu? Ficaram fora da festa. Não entraram. Todas as parábolas estão falando do reino para que a gente desenvolva uma intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus vai entrar na festa do reino. Quer uma prova? Vou te falar agora. No grande dia, Jesus vai chegar e vai falar assim: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Vou repetir. Jesus vai chegar e vai falar: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. E aí, olha o complemento agora. Porque tive fome e me deste de comer. Porque tive sede e me deste de beber. Estava nu, me vestistes. Estava preso e me visitaste. Ou seja, quem amou as pessoas demonstra o seu amor por Jesus. Porque esses servos bons e fiéis, eles perguntam para Jesus, eles falam assim: Jesus, mas quando foi que a gente te serviu? E Jesus falou: quando tive fome, você me deu de comer. Ou seja, é sobre pessoas. Tiago estava tão inspirado pelo Espírito Santo que ele falou o seguinte, Tiago 1,27, ele falou assim: a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e permanecer incontaminado do mundo. Então a verdadeira religião é cuidar e amar as pessoas, atendendo-as nas suas necessidades. Ele falou de órfãos e viúvas. E se a gente vê, tem muito órfão aí. Tem gente que acha que é escravo, em vez de ver que é filho. Quem é escravo é órfão, não ativou a identidade de filho. Viúvas são aquelas que perderam não só o marido físico, mas estão separadas do noivo, que é Jesus. Tem muita viúva aqui na terra, porque está achando que Jesus não está presente, está achando que Jesus está lá no céu só, não está fazendo nada. E Jesus fala: meu Pai não cessa de trabalhar e eu trabalho até agora. Então, quem não aceitou Jesus é uma viúva ainda. Não aceitou o noivo. A noiva é a cristandade. Nós estamos sendo preparados para estar com Cristo. E aí, olha só o que aconteceu. Jesus fala para o outro grupo: para vocês vai ser choro e ranger de dentes. E aí ele fala: mas Jesus, nós expulsamos demônios em teu nome, nós curamos em teu nome. E aí Jesus fala: não sei quem sois, apartai-vos de mim. Ou seja, não basta fazer por fazer. É ter intimidade com Deus que vai nos levar ao reino. Buscai primeiramente o reino de Deus, a intimidade com Deus. O que é o reino de Deus, Bruno? É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça é a misericórdia de Deus. Paz é a paz com Deus por meio de Jesus. A alegria no Espírito Santo
Tem uma frase que diz: a alegria do Senhor é a vossa força. E esses dias que eu fui entender. Como assim a alegria do Senhor é a minha força? E aí eu entendi, caiu a ficha. Sabe o que significa isso? Que quando eu faço o que alegra a Deus, eu me fortaleço. Quando eu cumpro o propósito de Deus, eu me fortaleço. E você também se fortalece. Então a alegria do Senhor é a sua força. Por quê? Porque quando você alegra o coração de Deus, você se fortalece. A sua consciência te dá força. Seu propósito te alimenta. Então anota aí. Quando eu alegro o coração de Deus, eu acesso a força. Eu ativo a força. Por isso a alegria do Senhor é a minha força. O que alegra a Deus, gente? Cumprir com a palavra dele, obediência, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Primeira coisa, confiar em Deus, esperar em Deus, ter um relacionamento com Deus. Vamos fazer uma comparação de ser humano e animal rapidinho? O ser humano, ele come. O animal também come. O ser humano, ele tem relações sexuais. O animal também, procriação. O ser humano, ele se defende, ele se protege nas casas. O animal também. Então, qual a diferença entre um ser humano e um animal? É que o ser humano pode conhecer Deus e estabelecer um relacionamento com Deus. Essa é a diferença. Então, gente, a prioridade da vida social é relacionamento com Deus. Nosso maior propósito é esse. Vou te explicar por quê. Moisés foi na sarça ardente e lá, ao se relacionar com Deus, ele ativou a identidade e clarificou o propósito. Samuel, ao se relacionar com Deus, ativou o propósito de ser profeta. Percebe? Que é sempre no relacionamento com Deus. Abraão, quando se relacionou com Deus, recebe o seu propósito. Então, você que está em dúvida do seu propósito, busca a Deus que você vai ativar o propósito. Então, bolhas. É preciso sair da bolha social que você está e conhecer novas pessoas. Ir a novos lugares. Conectar com pessoas que querem o que você quer. Tá? Isso é fundamental para a sua vida social prosperar. Então coloca, vou prosperar na vida social. Conectando com novas pessoas e indo a novos lugares. Tá bom? E por último, aqui na questão da vida social foi falado sobre relevância. Como eu posso me tornar uma pessoa relevante? Primeiro passo. São 3 passos para ser relevante. Primeiro, autoconhecimento. Descobrir quem eu sou e o que eu carrego. Então, o primeiro passo para ser relevante, descobrir quem eu sou e o que eu carrego. Se você descobrir quem você é e o que você carrega, você ativa a relevância. Tá? Segundo passo, seja interessante no que você carrega. Torne interessante aquilo que você carrega. Esse é o segundo passo para você ser relevante. Como eu posso fazer isso? Através de lives, de livros. Você vai tornar interessante, colocar a sua pitada de individualidade. Você vai colocar aquele tempero que é só seu, que é único, que Deus colocou só para você. É o segundo passo. Ou seja, eu preciso potencializar, ser interessante no que eu carrego. Descobrir o que eu carrego, primeiro ponto. Segundo, potencializar o que eu carrego, tornar interessante. E o terceiro ponto é a amplificação. As pessoas vão começar a chegar por descobrir algo que eu primeiro descobri e tornei interessante. Isso vai te fazer relevante. Resumindo, primeiro, descubra o meu ponto mais forte. Você já descobriu o seu ponto mais forte? Já? Primeira coisa, descobrir seu ponto mais forte. Meu ponto mais forte é que eu levo alegria para as pessoas. Beleza. Segundo ponto, você vai tornar essa alegria interessante. E terceiro, as pessoas vão chegar. Então vamos lá. Primeiro, eu descubro algo em mim. Segundo, eu vou me treinar. Eu preciso de horas treinando. E por último, eu sou descoberto pelos outros. Se você ainda não foi descoberto pelos outros, é porque falta treino. Falta treinar aquilo que você descobriu sobre você. Falta potencializar. Se você já descobriu, parabéns. Segundo passo, potencializar. Potencializar. Fala disso todo dia, fala disso toda semana. Faça live sobre isso, venda produtos sobre isso, crie produtos sobre isso. Terceiro, as pessoas vão te descobrir.
Quando você tiver a constância. Então coloca, a constância revela meu propósito. A constância revela meu propósito. A Adriana perguntou, como ir para o próximo nível? Anota o código. As pessoas que andam comigo não me levarão para o próximo nível. Vou repetir, as pessoas que andam comigo não me levarão para o próximo nível. Bruno, como eu descubro o meu ponto forte? Analise as suas habilidades, o que você sabe fazer muito bem. É o seu ponto forte. O que você gosta de fazer e que você sabe fazer muito bem. Descobre isso, tá bom? Agora, gente, vamos para a modelagem. A modelagem foi com o pastor Márcio Valadão. Anota esse código que a Sandra escreveu aí, ó. A constância revela meu propósito. A constância, vou melhorar essa frase. A constância ativa a minha identidade e revela o meu propósito. Veio fresquinho esse código aqui. Anota. A constância ativa a minha identidade e revela o meu propósito. É muito forte. Então, gente, o que é constância? Constância é você estar focado 100% em algo. É você ser obstinado naquilo que você decidiu. Constância, ela vem com a consciência do ponto forte que você tem. Descobriu? Vai com tudo, investe. E pede sempre sabedoria a Deus. Deus, me dá sabedoria para descobrir meu ponto forte. Pronto, ele vai te revelar. Tá bom? Vamos então para a modelagem do pastor Márcio Valadão. Olha só o que o pastor fala. Ele é um patriarca da nossa geração. Pastor Márcio Valadão deu banho, trazia mendigos, moradores de rua, para dar banho no quintal dele. Pastor Márcio Valadão é um cara de humanidade tremenda. Curou muita gente. Ele modelou Jesus, sabe? Pastor Márcio Valadão, ele modelou Jesus principalmente na compaixão. Foi perguntado aqui, como ter constância? Amanhã eu vou dar uma palestra sobre isso, tá? O poder da constância. Na plataforma internacional do Pablo Marçal, vou dar uma palestra lá sobre o poder da constância. Então você quer assistir, tem vaga online, me chama no direct que eu te passo aqui as informações, tá bom? Isso aí, Wilton. Você ama ensinar, invista no ensino, vai com tudo. Então, o pastor Márcio Valadão, além de ter curado muita gente, ele entendeu a compaixão de Jesus. A compaixão de Jesus é tão forte que Jesus, ele não curava só o corpo, ele curava a alma. Como Jesus curava a alma? Vou te dar um exemplo. Jesus, quando o leproso pediu para ser curado, Jesus poderia mandar uma palavra para o leproso e curar o leproso. Poderia, correto? Só que não. Jesus fez questão de tocar o leproso, porque era o que ia curar a alma do leproso. O leproso já estava há anos, ninguém encostava nele, desprezado, rejeitado. E Jesus viu aquela dor e falou, ele precisa ser tocado. E Jesus deu o toque físico no leproso. E nós, não curou só o corpo do leproso, curou a alma dele. Tem pessoas que precisam do toque físico, sim, é uma das linguagens do amor. Então, gente, essa compaixão do pastor Márcio Valadão é o que eu destaco principal dos códigos que eu peguei. É um cara que entendeu mesmo de compaixão. Qual a diferença entre empatia e compaixão? Vou te explicar agora. Empatia é você se colocar no lugar da pessoa e ouvi-la. Compaixão é você agir. Então, empatia é, nossa, estou vendo que aquela pessoa está com fome. Compaixão, vou comprar comida para a pessoa. Essa é a diferença. Compaixão tem ação. Empatia tem atenção. Então coloca empatia, atenção. Compaixão, ação. Tá? Vou trazer alguns códigos do pastor. Primeiro código. Jesus fez um esforço constante para ensinar a paternidade de Deus. Jesus o tempo todo, Pai, 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 graças te dou, Pai. Gratidão, Pai. Ele falava assim, quando ele, antes de ressuscitar Lázaro, ele fala assim, graças te dou, Pai, porque sempre me ouve. Antes de multiplicar peixes, graças te dou, Pai. Pai, 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 Pai. Então, Deus é Pai, não carrasco. Anota assim,
Deus é pai, não carrasco. Abba significa papai. Fomos adotados por meio de Jesus. Somos filhos, sim. Quem aceitou Jesus, tá? Como Senhor e Salvador. É filho. Os pecados foram perdoados. É uma pessoa santa porque foi separada para Deus. É uma pessoa santa porque está sendo preparada. Tá bom? Próximo código do pastor Márcio Valadão. Você precisa crescer em conhecer Deus e ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Relacionamento verdadeiro. Pastor Márcio está dizendo. Esse é o propósito da vida humana. Conhecer Deus. Quem é Deus? E estabelecer uma relação. Deus, eu sei que o Senhor existe. O Senhor é o Criador, a fonte das águas. E vai conversando. É isso que Deus quer. É isso que Deus mais quer. E o Pablo Marçal, ele destravou muita gente nisso, fazendo boot. Porque quando faz o boot, aquela mentalização, nada mais é do que falar com Deus. É o que Deus mais quer. Esse é um dos motivos porque ele foi tão abençoado. Ele pegou a maior vontade de Deus, que é reconectar as suas criaturas com Ele. O boot é isso. Pai, eu te rendo graças porque o Senhor é bom. O que você está fazendo? O que Deus mais quer. Então ajude as pessoas a se reconectar. E você vai ser abençoado muito, muito, muito. Tá? É isso aí, a Sandra foi no ponto. Só tem o sentimento de pai carrasco quem tem bloqueios com o pai. A gente vai falar sobre isso no livro, que o livro fala sobre isso, perdas necessárias. Eu vou acelerar para a gente dar conta aqui. Próximo código do pastor Márcio. Precisamos pautar as nossas decisões pela palavra de Deus. Precisamos pautar as nossas decisões pela palavra de Deus. O que significa isso? Que a gente, antes de tomar uma decisão, precisa ver o que a palavra ensina. Hoje eu estava conversando com um rapaz que eu conheci hoje, aqui no hotel que eu estou, e ele estava criticando a política. Aí eu falei, olha, mas a palavra de Deus ensina, orai pelos governantes. Aí ele falou assim, eu não vou orar. Pois é, mas a palavra está dizendo. Então, se a palavra de Deus disse, se Jesus falou, está falado. Se Deus falou, está falado. Então é para orar pelos governantes. Não importa se a gente gosta ou não gosta, a palavra está dizendo. É isso que o pastor está ensinando. Paute as suas decisões pela palavra de Deus. Tem gente que fica irado e dorme irado. Está errado. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, não se ponha o sol sobre a sua ira. Ou seja, não durma irado. Porque isso vai te destruir. Raiva é alimento de Satanás. Quem fica com raiva perde a energia todinha. Porque vira alimento de demônio, aquela energia da raiva, sabe? Então, não se ponha o sol sobre a sua ira. Ou seja, guarde seu coração em paz. A sua paz. Coloca assim, ó. Código do Dalai Lama. Não deixe que o comportamento dos outros tire a sua paz. Olha o código que o Dalai Lama soltou. Que a Adriana disse, ó, viver pela palavra. O que a palavra ensina? A palavra branda desvia o furor. Quem responde de forma branda vai desviar a contenda. Deus abomina a contenda entre irmãos. Então vai estudando a palavra e toma as decisões só pela palavra. E a nossa vida vai sempre dar certo. Então pronto, esses são 3 códigos do pastor Márcio Valadão. Agora a gente vai para o filme. Filme O Discurso do Rei. Quem viu o filme sabe que é um filme top para você aprender a desbloquear e aprender sobre como as pessoas foram bloqueadas, né? Acredito que você tenha visto o filme e vou te falar aqui os códigos. Primeiro código, seu bloqueio aponta para o seu propósito. Então, o cara era gago e o propósito dele era falar em público. Se você tem dificuldade em falar em público, seu propósito é esse. Se você tem dificuldade em aparecer, é muito tímido, seu propósito é aparecer, é se expor. Se você tem dificuldade com dinheiro, seu propósito é ser próspero. Se você tem bloqueio de se relacionar com as pessoas, é muito sozinho, seu propósito é exatamente gostar de pessoas, amar pessoas. Então é isso. O teu bloqueio aponta para o teu propósito. Beleza? Segundo código. Não deixe que o mau comportamento dos outros tire a sua nobreza. Ou seja, você não precisa se rebaixar se alguém te tratar mal. Mantenha a sua nobreza. No filme, a esposa do cara
manter a nobreza, apesar dos maus tratos. Próximo código. Quem não tem mentores demora muito para desbloquear ou não desbloqueia. Então, ele sem mentor ia viver bloqueado para o resto da vida. Graças a ele ter encontrado o mentor, porque a esposa dele foi atrás do mentor. Esposas que estão me ouvindo. Seu marido precisa de mentores. Vá atrás do mentor. A esposa foi atrás do mentor. E o cara era um príncipe. Não interessa se o cara é príncipe, é governante, vai atrás da esposa. Se seu marido não tem mentor, vá atrás do mentor. Foi o que ela fez. Foi lá, pediu ajuda, o mentor conectou e o cara destravou. Tem esposa que quer mudar o marido no grito, não vai. A força não vai. Pede ajuda a um mentor que tem o que ele precisa. Por exemplo, seu marido ainda não é um patriarca, não é um cara que assume, não vai à sua frente. Quem é o mentor que tem? Quem é o mentor que tem essa habilidade do patriarcado? Conecta, tem vários aí. Tá bom? Então, é esse. Cláudia perguntou, a raiva é alimento para demônios? Sim. A ira é diferente de raiva, tá? Existe a ira santa. Jesus se irou. O filme, para assistir, eu aluguei no YouTube, R$ 2,90. Então, ira santa, Jesus, ele se irou. Jesus tratou cada pessoa de um jeito. Pode ver, Jesus com o povo era de um jeito, com os discípulos era de outro jeito, e com os fariseus ele era terrível, porque ele não aceitava hipocrisia. Então, ira santa, ok, faz parte da vida. A gente precisa se indignar sim com algumas coisas, mas não com tudo. Porque nós somos escravos de quem nos irrita. Coloca assim, eu sou escravo de quem me irrita. Tá? Aí o Vinícius perguntou, nosso propósito não seria o que mais dominamos? Também, Vinícius. O que você mais domina é o teu propósito. Pega o exemplo de José. O que José mais dominou foi a administração de recursos. Está dentro do propósito dele. Tanto é que ele virou chefe lá da casa de Potifar. Virou chefe da prisão. Sempre foi um grande líder. Tem a ver. O que você mais domina com o seu propósito. Tá certo? Então é isso. Vamos seguir aqui. Lá no filme, tem um código que diz assim, meu território, minhas regras. Então assim, o seu interior é o seu território. Não deixa ninguém invadir. Não deixa as pessoas te usarem. Não deixa as pessoas te manipularem. Não deixa as pessoas te falarem o que você tem que fazer. Sabe por quê? Porque cada um prestará contas de si mesmo a Deus. É versículo. Cada um dará conta de si mesmo para Deus. Quando você estiver lá com Deus, você não vai poder falar, não, porque meu marido não deixava. Não, porque minha esposa me proibia. Não, porque a culpa é do fulano, porque, sabe? Não vai ter, não. É você que dará conta de si mesmo para Deus. Então não deixe as pessoas te usarem, te manipularem, te ferirem. Para isso, meu território, minhas regras, meus princípios. Vou mudar aqui a frase, porque princípio é mais importante que regra. Regra é humana, princípio é divino. Tá bom? Frequência, a Edna perguntou, frequência muda quando a gente ajuda os mendigos, Bruno? Como fazer frequência? Frequência é uma sintonia de rádio que você conecta. Frequência de Deus é a paz. Conectou com Deus, tem paz. A Adriana trouxe outro código, a salvação é individual, a prosperidade é individual. O que é bom é individual. Relacionamento com Deus é individual. Tá certo? Toda vez que você age em amor para com as pessoas, você está aumentando sua frequência. Coloca assim, toda vez que eu transbordo o que Deus... Toda vez que eu transbordo amor, eu elevo minha frequência. Tá bom? Outro código do filme. Só acessa a cura quem deseja ser curado. Esse daqui é top. Só acessa a cura quem deseja ser curado. Meu Deus do céu.
Isso explica por que Jesus falava: queres ser curado? Tendes fé que eu possa te curar? Tem gente que não quer. Tá bom, não vai ter, não vai acessar porque não quer. Não se acha merecedor às vezes. Então, você só vai prosperar quando você entender que você merece prosperar. Quando você entender que Deus se alegra na prosperidade do seu servo, da sua serva. Deus se alegra na prosperidade. Pobreza é doença. Prosperidade é cura. Deus é dono de tudo, gente. É o ser mais próspero que existe, é o ser mais rico que existe. E nós somos filhos do dono de tudo. Então, peraí. Próximo código. A cura é um processo. A cura é um processo. Não é só um dia. É só hoje. Todo dia trabalhando a cura. Perdoando, sendo grato. Tá? Próximo código. O desbloqueio acontece em um ambiente de confiança e amizade. O cara começa a desbloquear porque ele confiou no seu mentor. E porque ele se tornou amigo do mentor. Qual é o código? Quando você confiar em Deus e ser amigo de Deus, você se cura. Esse é o código. Próximo código. Quando a pessoa se sente aceita, ela se mostra como ela é. O rei, que aí ele já virou rei lá na história. Ele só mostrou quem ele era quando ele se sentiu aceito. Ele foi bloqueado pelo irmão mais velho dele, que ficava zoando ele. E ele foi bloqueado. São pessoas de autoridade que nos bloquearam. Pai, mãe, professor. Mas não intencionalmente. Eles nos bloquearam por palavras que foram faladas, por simples atitudes que aconteceram. Geraram escassez, problema de autoimagem. Vinícius perguntou, quem já foi viciado pode ser curado 100%? Sim. Por que eu disse sim? Porque Jesus falou, em Cristo somos nova criatura. Nova criatura é 100% curado. Tá? Próximo código. Perguntas são uma ótima ferramenta de desbloqueio. Então, quer desbloquear? Faz perguntas. Faça perguntas. Isso vai trazer desbloqueio. Exemplo, por que você não está investindo em você? Pergunta para o marido. Por que você não está investindo em você se você é a coisa mais importante da sua vida? Por que você não está fazendo curso? Por que você não está fazendo mentoria? Por que você não está lendo livro? Por que você não está querendo uma renda extra? Por que você... E aí a pessoa, para de perguntar. A babá também bloqueou ele. Então são pessoas de autoridade. Quer resolver um problema? Confronte. Ele não teve medo de errar. Ele foi lá, gaguejou, não saiu o som. Então ele foi para cima. Vai para cima do bloqueio. Tá com medo de falar em público? Abre a live, aperta ao vivo e começa a falar. Aí tu desbloqueia. A ação desbloqueia. O que desbloqueia é a ação, tá bom? Próximo código. Ouça conselhos, mas tome a sua própria decisão. Tem uma hora que o arcebispo ele quer tirar o mentor de perto do cara. O arcebispo, que é a autoridade máxima da igreja, chega, olha a religiosidade, o que faz com a pessoa. Não, ele na verdade, ele não é médico não, ele é ator, porque de fato ele era. E eu vou arrumar um mentor para você. Aí o rei falou, quer saber? Gratidão pelo conselho, mas ele vai ficar. Ou seja, vai vir proposta para tirar teu mentor de perto de você. A Adriana falou, por que quando fazemos muitas perguntas para as pessoas, elas ficam nervosas? Porque elas não estão acostumadas a responder perguntas. Nós fomos educados para cumprir ordens. Pega para mim tal coisa, vai lá na máquina e coloca as roupas, vai fazer isso, vai fazer aquilo. As pessoas foram doutrinadas a ser robotizada. Tá? Então, só faça isso, faça aquilo. Quando faz uma pergunta, a pessoa, oh meu Deus do céu, estão me perguntando, e agora o que eu faço? Então tem que treinar. Começa com perguntas simples. Tá? A Glamour de Mulher respondeu. Pergunta transfere pressão para a pessoa. Exatamente isso. Vinícius, como criar o hábito de sorrir sem vontade? É só sorrir. Você começa a correr sorrindo. Vai lá, ó. Corre.
30 segundos sorrindo produz serotonina para 2 horas. Serotonina, hormônio da felicidade. Então, hábito, gente, precisa ser treinado. Para você dominar um hábito, 66 dias praticando aquele hábito. Para você dominar um hábito, são 66 dias. Modela a criança está sorrindo. Fale de coisas que traz alegria. Dê risada, dê gargalhada. Vai treinando, tudo é treinável. Tudo é treinável, basta horas de prática. Então, como sorrir sem vontade? Sorrindo sem vontade. Pronto, sorrir sem vontade. É assim. É mais simples do que a gente imagina. Esse aqui, gente, esse código, olha só. Esse aqui, ó. Aprenda a ver as qualidades dos seus inimigos. O rei, ele consegue olhar para Hitler e ver uma qualidade no Hitler. Ele fala, nossa, esse cara fala muito bem. Ou seja, dá para modelar até mesmo os inimigos. Por quê? Ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente mal. Há muita bondade no maldoso e há muita maldade no virtuoso. Tá bom? Então, mesmo que você não se dê muito bem com a pessoa, veja o que ela tem de bom. Tem código lá. E código precioso, porque pessoas que nos irritam são as que têm os códigos que a gente ainda não instalou. Se alguém te irrita, descobre o que te irrita, porque é a peça que você precisa para botar em você. Quem te irrita tem muita peça de Lego, tem muito código para você pegar. Mas o que me faz irritar? O que essa pessoa faz que me irrita? É um código que você precisa pegar. Provavelmente o código da paciência. Tem pessoas que vêm só para te ensinar a ser paciente. Só para isso. Próximo código. Tire proveito dos seus defeitos. Como assim? Ele, por ser gago, o mentor chega para o rei e fala assim: Rei, aproveita a sua gagueira e fala devagar, porque a solenidade vai dar solenidade para as suas palavras. Ou seja, até mesmo o seu defeito pode ser aproveitado, se você souber utilizar certo. Para finalizar o filme, o apoio de um amigo faz toda a diferença na sua vida. O que a palavra de Deus fala? Há amigo mais chegado que irmão. Tenha esse amigo. Jesus é esse amigo, mas no físico. Busque esse amigo. Fala assim, me manda esse amigo íntimo. Mais chegado que irmão. Porque a amizade verdadeira se conhece na crise, no luto, na ruína, no sofrimento. Ali aparecem os amigos de verdade. Então, o mentor certo jamais vai desistir de você. O mentor certo jamais vai desistir de você. Por isso que Deus não desiste. Jesus não desiste. E somente um grande amigo vai te fazer desbloquear e ativar a sua real identidade. No final do filme, o rei tem que fazer o discurso no meio da guerra. Ele tinha treinado um discurso. De repente, chega um novo discurso e ele tem que falar. E o mentor fica do lado dele ali. Fala para mim, como se fosse para mim, porque eu sou teu amigo. Então, graças a ter um amigo e mentor, ele ativou a identidade e conseguiu falar. Ou seja, quando a gente faz amizade com Deus e vê Deus como Senhor, a gente ativa a identidade e destrava. É isso que a gente precisa fazer. Então o filme, gente, é isso. O bloqueio acontece na infância por pessoas de autoridade. A gente tem que voltar lá e ver quem é que nos bloqueou. No percurso, vai vir mentores para te ajudar a desbloquear. E quando você fizer amizade e confiar nesse mentor, o desbloqueio vem. Tá? Vamos para a Masterclass Top Empresários. Foi com o Piero Tavolazzi. E ele tem uma história de vida muito forte. Porque ele chegou... Vou resumir aqui, tá? Passou muita necessidade em casa. E os pais dele... Ele foi para São Paulo e falou: eu volto para dar uma condição de vida melhor para vocês. Foi para São Paulo. Ficou 3 anos. Sem fazer amizade, sem fazer network. 3 anos. Imagina que são 3 anos. O nome do filme é O Discurso do Rei. Imagina 3 anos. Piero Tavolazzi. 3 anos
passando necessidade. 3 anos. Não fez amizade com ninguém. E aí, ele estava naquele restaurante de marmita, comida popular, até o dia que veio o dia do chega para ele, sabe? Ele falou, não quero mais essa vida. E aí ele pensou em voltar para os pais. Só que aí são 2 vozes na cabeça. A voz do cérebro, que quer que a gente fique confortável, e a voz da consciência, que é aquela voz que nos fala, avança, vai. E aí o Piero, ele foi na igreja, se ajoelhou e falou, Jesus, se o Senhor existe, eu quero fechar uma sociedade com o Senhor. Vai ser eu e o Senhor contra a rapa toda. Depois que o Piero Tavolaz entregou os caminhos dele para Deus, para Jesus, tudo começou a dar certo. E aí veio a proposta, tentando ele a ficar no emprego, ganhando muito. Assim como Jesus foi tentado, após ativar sua identidade no Rio Jordão, acontece com todos nós. E ele foi tentado. Só que ele falou, não, meu propósito não é esse. Ontem o Pablo ensinou que propósito é eterno. Propósito é semente sem manual. Olha que código legal. Propósito é semente sem manual. Você recebe a semente sem o manual, ou seja, você vai ter que plantar, vai ter que cuidar, regar, adubar, esperar crescer, dar frutos, colher o fruto, vender o fruto e reinvestir para plantar mais. Esse é o propósito. Por isso que não é fácil o propósito, porque você precisa regar, adubar, precisa cuidar, entende? E a proposta? A proposta é uma aparente vantagem. Ela aparentemente é boa, mas ela vai te desviar daquilo que Deus quer para você, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai falar rapidinho aqui desses códigos que o Piero trouxe pra gente. São códigos muito fortes, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, declarar o que está no Evangelho. É isso que vai aumentar nossa frequência. Declarar a verdade, a palavra de Deus. É o que a Adriana falou, o propósito é dedicação. Tá? Então, como é declarar a palavra de Deus? A palavra ensina, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é o temor do Senhor? É o respeito ao Senhor. Respeito pela palavra de Deus, respeito pelo relacionamento com Deus. Então você vai falar, declara, eu temo ao Senhor e acesso à sabedoria. Você vai declarar a palavra de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu guardo meu coração em paz, porque dele procedem as fontes da minha vida. Eu acesso a paz que excede a todo entendimento. Tudo é possível porque eu creio em Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece, Cristo Jesus. Eu sou luz, eu sou espírito, sou amor. Você vai declarar a palavra. Quando a gente faz isso, a frequência sobe. E aí o Piero falou o seguinte, o grande sentido da vida é você alcançar plenitude, prosperidade e paz de espírito. Plenitude, prosperidade, paz de espírito. Tá? E aí ele falou que o jogo da vida é uma cruz. Então olha só, nessa vertical é o relacionamento com Deus. E nesse horizontal é o relacionamento com as pessoas. A gente precisa desses 2 relacionamentos, tá? E o Piero falou o seguinte, eu preciso ser curado para curar as pessoas. Por isso que começa com a gente. Começa com Deus e com a gente. Seja curado para curar, seja abençoado para abençoar. Nós somos um espírito, carregamos uma alma e temos um corpo. Moramos no corpo. Somos espírito, temos uma alma e moramos no corpo. Tá? Então ele falou, gente, dê liberdade para Deus operar na sua vida. Deixa Deus agir na sua vida. Permita, porque Jesus está batendo a porta e está chamando. É a gente que abre, ou não, ou deixa Jesus lá. Então é pedir, Deus, faz um milagre em mim. Tá? E aí ele falou o seguinte, do pilar espiritual, buscar primeiro o reino de Deus. Está lá em Mateus 6,33. Anota aí, Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então o Piero bateu muito nessa questão. O que é buscar primeiro o reino de Deus? Primeira coisa, o reino de Deus está onde?
dentro de mim, dentro de você. Então, eu primeiro preciso buscar dentro de mim o reino de Deus. Bruno, o que é o reino de Deus? Está escrito na palavra. Boa noite, Sara. É Mateus 6,33. Olha só, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A justiça aqui é fazer o bem, paz e alegria no Espírito Santo. Então, eu preciso buscar dentro de mim paz, alegria no Espírito Santo e a justiça, que é a misericórdia de Deus. É buscar o arrependimento. O arrependimento significa metanoia, significa mudança de mente. Arrepender não é ficar lamentando, não. Tem gente que confunde. Ah, não, arrependi, vou ficar chorando. Não. Arrepender é mudar de rota, metanoia. Arrependei-vos, pois é chegado o reino. Mude de rota, porque é chegado o reino. Reino é governo. Reino de Deus. Governo de Deus. Buscar o governo de Deus para a sua vida. Igual o Piero Tavolato fez. Ele fez isso. Falou, Jesus, a partir de agora, sou eu e o Senhor contra a rapa toda. Buscou o reino de Deus. O que aconteceu com ele? Todas as coisas foram acrescentadas. Hoje ele é multimilionário. E aí o Piero falou, existe o menino e o homem. Existe a menina e a mulher. Compartilha essa live aí, gente. Bota o aviãozinho aí que vai ter código forte aí no final. Chegando a 100, eu solto o código mais forte da live. Então vamos lá. Existe o menino e existe o homem. Existe a menina e a mulher. Muita gente ainda não conquistou o status de homem e de mulher. Está ainda na fase de menino. Está achando que os outros vão fazer por ele. Quem está na fase de menino, menina, está achando que vai chegar um super-herói e vai fazer. Vai chegar, toma aqui o que você precisa. Um menino é assim, a menina, não, mamãe vai vir, papai vai vir e vai cuidar de mim. O homem, a mulher, ele sabe que não vai vir. Que é ele que tem que fazer o possível. Deus faz o impossível. Então o Pedro falou, você é menino? Você é menina? Ou você é homem ou mulher? E aí ele falou, primeira coisa para ser homem, honrar pai e mãe, aceitar eles como eles são, orar por eles, agradecer por eles terem dado a vida. O homem e a mulher sabem o que eles querem. Menino e menina não sabem o que quer. Se você não sabe o que quer, você ainda é menino, ainda é menina. O que o menino e a menina precisa? Precisa de aprovação dos outros. Precisa de aceitação dos outros. Precisa de validação dos outros. Ele quer segurança. Ele quer que alguém fale para ele. É isso. E o homem e a mulher? Ele não precisa de validação, de aceitação, nem de aprovação dos outros. Ele precisa da aprovação de Deus, que já aprovou ele. Da aceitação de Deus, que já aceitou ele. Da validação de Deus, que já validou ele. E da segurança de Deus, que é a melhor que tem. Então, se você não sabe o que você quer, você ainda é menino, ainda é menina. Precisa saber. Como eu vou me curar? Chegando até o Senhor. Porque é Ele quem cura. E aí o Piero falou, gente, começa a falar com Deus 7 minutos por dia. Piero chegou e falou, o segredo é menos braço e mais joelho. Forte esse código. A nossa mentalidade é transformada no Evangelho. Sabe por quê? Porque está escrito que a palavra de Deus restaura a alma. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra transforma a nossa mente. Para quê? Para que a gente entenda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ele falou, a Bíblia é o livro da vida, é o livro que desperta o propósito, é o livro que traz a presença de Deus, de Jesus. E o mundo vai tentar te distrair, para você não buscar Deus, para você esquecer de Deus, para você não orar, para você não adorar, para você não louvar. Então, gente, relacionamento com Deus é o que vai trazer as 3 coisas que a gente precisa. Prosperidade, plenitude e paz de espírito, tá bom? E aí o Piero falou o seguinte, no relacionamento com as pessoas, fale com a pessoa de acordo com o que está no coração dela. Jesus tratou cada um de um jeito. Nós também devemos assim fazer, com amor e respeito sempre. Confronto não é desrespeito. Jesus confrontou, porque importa antes agradar a Deus que aos homens. Se alguém estiver quebrando o princípio, confronta. Tá? Então o Piero falou o seguinte, o menino, ele não tem ousadia e coragem.
a menina. Já o homem, a mulher, ele tem ousadia, ele tem coragem, ele tem vulnerabilidade. Ele consegue mostrar a sua fraqueza para poder ser curado e curar outros. Vou mostrar uma fraqueza minha agora. Eu fiquei 10 anos sem investir em mim. Só ajudando os outros. Pagava curso para os outros, mas não pagava para mim. Dava presente para os outros, mas não dava para mim. Ajudava os outros, mas não me ajudava. Pensava em atender todo mundo, mas não me atendia. Cuidava de todo mundo, mas não me cuidava. E até o dia que eu entendi que eu sou a pessoa mais importante para mim. Então, primeiro vai vir o autocuidado, o autoamor, para depois a gente conseguir cuidar dos outros e amar os outros. Quando eu entendi isso, eu comecei a investir em mim sem parar. Até hoje continuo investindo. Porque a sua empresa vai crescer quando você investir em você. Você vai crescer espiritualmente quando você investir em você, no seu relacionamento com Deus. Então invista em você. Esse é um dos maiores códigos que eu carrego, porque eu passei o contrário, investindo nos outros e esquecendo de mim. Jesus investiu nele? Muito. Muito. Existem 2 caminhos. Aprendi com o Paulo Vieira. Crescer e contribuir. Quem só contribuir, vai chegar uma hora que não vai ter, nem para si. Quem só crescer, vai esquecer dos outros e vai perder o propósito. Então qual é o caminho? Crescer e contribuir. E isso aqui, se eu continuar crescendo, investindo em mim, investindo nos outros, vai acontecer isso aqui, ó. Então, investindo em mim, investindo nos outros, crescimento vem. Não adianta só crescer também. Não adianta só investir em si. Vai dar errado. É investir em si e investir nos outros. Boa noite, Maria Múcio. Então, fazendo esse caminho, você cumpre o propósito. Então coloca: cumprir o propósito é investir em mim e nos outros. Isso é cumprir o propósito. Jesus fez isso. Dos 12 aos 30. O que Jesus estava fazendo? Investindo nele. Tanto é que aos 12 anos, vai em Lucas, que é o evangelho da semana, aos 12 anos, Jesus estava ouvindo e interrogando os doutores da lei. Ele estava aprendendo. 12 anos, ouvindo. Olha a importância de ouvir. Está escrito em 1 Lucas, primeiro capítulo de Lucas, Jesus ouvia e interrogava. É forte. E depois, o que aconteceu? Diariamente Jesus ensinava. Depois ele começa a responder e ensinar. Primeiro invista em você e depois nos outros. Isso é o propósito da vida, tá bom? Então é deixar de ser menino, deixar de ser menina, virar homem, virar mulher. Esse é o propósito que Deus tem para nós. Domine ele sobre todas as coisas. Então é a hora de cortar o cordão umbilical emocional. Cortar o cordão umbilical mental, de ficar dependendo da aprovação dos outros. Tá bom? É assim a gente vai acessar nossa real identidade, governar, tomar as próprias decisões, assumir as consequências, cumprir princípios e não ir na onda dos outros, mas ir na onda de Deus. Então coloca: eu vou na onda de Deus, não na onda dos outros, tá bom? E por último, gente, Lucas, gente, leia Lucas, porque tem muito código lá. Não dá para eu trazer tudo aqui, mas pega as frases de Jesus e vai meditando. Conecta direto na fonte. Vamos falar do livro para encerrar a live e do evento que vai ter amanhã, tá bom? Então o livro, gente, chama-se Perdas Necessárias. É um livro que ensina a lidar com perda. E eu vou trazer aqui alguns códigos. Então o livro fala que durante a nossa vida, a gente tem perda desde o início da vida. Quando a criança sai do útero, já foi a primeira perda. Aquele lugar quentinho, aquele lugar confortável, passa a ser... A gente perde ele para entrar num mundo com oxigênio, um mundo com pessoas, com luz. Então já é a primeira perda. Então, durante a nossa vida, a gente se desenvolve por meio das perdas também. Tá? E para compreender a nossa vida, a gente tem que compreender as nossas perdas.
E aí vai vir um código muito forte de perda que eu vou pedir para você anotar, que é esse aqui, ó. Devemos entender como as perdas se relacionam com os ganhos. Vou repetir. Entender como as nossas perdas se relacionam com os nossos ganhos. E eu vou te dar exemplo bíblico. Abraão, ele quase perdeu o filho. E o que ele ganhou com isso? Virou um pai de nações. Ana quase perdeu a bênção de ser mãe. Mas o que ela ganhou? Um filho que ela deu para o Senhor e mais 4 ou 5. Tá? O offline disse ali, para não perder conteúdos gratuitos, me distancio do meu foco. Então, gente, para você não se distanciar do seu foco, você vai ter que dizer sim para o que você quer produzir e não para todo o resto. Quando você diz sim para uma área da sua vida, você foca nela e vai dizer não para todo o resto. Eu vou te dar o meu exemplo quando eu fiz meu e-book. Eu vou lançar um e-book segunda-feira agora, mas não foi fácil fazer o e-book, não. Eu tive que dizer não para todo o resto. Eu falei, eu vou fazer esse e-book hoje. Tive que dizer não para a demanda de trabalho. Tive que dizer não para o tempo de qualidade com a esposa. Tive que dizer não para distrações. Tive que dizer não para todas as outras tarefas domésticas. Tarefas do 10 em 1 mesmo. Disse não e disse sim para o livro. Resultado, o livro saiu. Então diga sim para o que você quer e não para todo o resto, até resolver. Tá bom? Então o e-book saiu por causa disso. Tá certo? Ó, o Sidney falou, então na vida nada se perde ou ganha ou aprende. Então, gente, como o livro fala de perdas, eu estou encarando aqui a palavra como perda, mas na verdade a perda é um aprendizado, tá bom? Então vamos lá. A mãe, o livro fala que a mãe será sempre mais importante emocionalmente que o pai para o filho. Então, emocionalmente, a mãe é onde começa a relação da vida. Tá? O livro ele deixa bem claro o seguinte aqui. O elo mãe-filho nos ensina a amar. O elo mãe-filho nos ensina a amar. Então, esse primeiro momento é o momento de a gente aprende a amar ali, no relacionamento com a mãe. Quem tem perda na primeira infância sofre demais o resto da vida se não ressignificar, porque vai ficar com medo de perder o tempo todo. Se você tem algum medo de perder, isso pode ter sido instalado lá na infância. Tá? Medo de divórcio, medo de perder emprego, medo de perder dinheiro, medo de perder a vida. Isso pode ser uma resposta de uma perda que você teve lá na infância. Tá? O preço da separação nos primeiros anos de vida, ele tem um preço muito alto. Tá? E aí a pessoa geralmente cria 3 defesas. O livro ele ensina que a pessoa que sofreu perda, ela pode ir para 3 caminhos. O primeiro caminho é o caminho da indiferença emotiva. Ou seja, ela finge que não se importa com as pessoas, porque se ela se importar, ela pode perder. Então ela cria uma defesa da indiferença emotiva. Pessoas que gostam, mas não demonstram que gostam porque pode perder um dia. A pessoa que foi rejeitada, ela tem esse bloqueio. O outro bloqueio, necessidade compulsiva de tomar conta de outras pessoas. Então a pessoa foi rejeitada na infância, abandonada de alguma forma, e ela tem uma vontade de cuidar dos outros, assim, louca. Para quê? Para ela não ver que ela foi rejeitada. Para ela não sentir a dor da rejeição. Terceiro comportamento. É a pessoa que tem autonomia prematura, quer ser independente antes da hora. Não, porque eu vou resolver minha vida sozinho, vou dar conta sozinho. E depois ver que não é bem assim. Por quê? Porque ela foi rejeitada, foi abandonada, então ela não quer ser abandonada de novo, não quer abrir aquela armadura que ela colocou para não sofrer de novo. Então todas as nossas experiências de perda têm a ver com a perda original da conexão mãe-filho. É isso que vai ser ensinado no livro. Ele mostra a importância dessa relação, tá bom? E aí a separação acontece na nossa vida. O mais importante é como a gente encara a separação. Por isso que a gente precisa entender a palavra de Deus.
para que a gente não veja as separações como algo negativo. Se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, quando acontece uma separação, é porque estava assim nos planos de Deus. Quando você não sente mais paz numa relação, você precisa analisar qual é a vontade de Deus naquilo. Será que Deus quer que você se desconecte? Por isso que eu preciso conhecer a vontade do Pai, para eu me relacionar como Deus quer que eu me relacione. E não do jeito que eu acho. Tá certo? Então, cada estágio de separação, a gente vai ter um aprendizado e vai ter um ganho. Tá certo? Então, anota aí. Cada perda gera um ganho. Deus sempre compensa. Deus compensou Jó? Sim ou não? Jó perdeu tudo. Você teve que se separar de tudo. E aí, Deus compensou. No momento em que ele voltou a se importar com as pessoas. Quando Jó começou a orar pelos seus amigos, Deus dá o dobro para ele. Então Deus quer que a gente se importe com as pessoas. Quando a gente entende isso, Deus nos abençoa, dobrado. Então invista nas pessoas, invista nos relacionamentos, invista na sua vida e na vida dos outros. O livro também deixa bem claro que o pai é a pessoa a qual a criança se volta para se libertar da dependência materna. Então, a pessoa vai se desprendendo da mãe, o bebê, quando ele fica em pé, ele começa a andar e vê que ele pode sozinho. Só que ele quer voltar para a mãe, porque ele tem medo da independência. E o pai é exatamente a pessoa que vai dar segurança para ele de se desapegar da mãe. Então, quando não tem um pai, isso fica complicado, porque a criança fica querendo voltar para a mãe o tempo todo. Não, mas não tem ninguém aqui. Mas quando tem o pai, ela fala, papai vai me proteger. Não tem problema de eu buscar a minha independência. Então olha quanta coisa, vai ficar gravado assim, Janaína, quanta coisa a gente precisa analisar no nosso relacionamento com mãe e pai para a gente se curar. Entender que Deus é o pai, é a mãe que nos ama, nos aceita, nos protege. Quando a gente entende essa relação, a gente é curado. Então é Deus que vai trazer. Olha só que interessante. Todos os relacionamentos humanos vão terminar. Pega esse código. Todos os relacionamentos humanos vão terminar. O livro ele deixa isso claro. Consciente de que todos os relacionamentos humanos vão terminar, o nosso amor precisa ser mais profundo. Porque pode ser a última vez que a gente vai ver aquela pessoa. Nosso amor se aprofunda quando a gente toma consciência de que os relacionamentos um dia vão acabar. A maioria dos arrependimentos das pessoas que estão idosas é não fazer aquilo que elas gostariam de ter feito. É não ter ido ao restaurante com a esposa. É não ter perdoado enquanto o pai estava vivo, a mãe estava viva. É não ter buscado fazer o que ama e ter ficado com medo de se arriscar. Então, se a gente tiver consciência de que todos os relacionamentos vão terminar, a gente vai parar de se importar com o que os outros vão achar. Quando a gente toma consciência de que a vida é um sopro, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Vai acabar aqui na Terra. Então, para que se importar com a opinião dos outros? Para que se importar com o que os outros estão dizendo? Isso é forte. Então vamos lá. O livro deixa claro que tão importante quanto as experiências externas são as experiências internas. Como eu interpretei aquela situação. Se uma criança vê o pai abandonando a casa e se afastando, ela vai ter um bloqueio com Deus. Ela vai ter dificuldade de chegar até Deus, porque o pai representa Deus. E a mãe representa o Espírito Santo, o consolo, o conforto. Então, a gente precisa ressignificar nossa relação com pai e mãe, amando eles do jeito que eles são, entendendo que eles deram o melhor que eles podiam dar. E dessa forma, a gente vai entender que o que importa realmente é a gente amar, se sentir amado por Deus, se amar e amar as pessoas. É isso que importa.
cada perda vai gerar um ganho. Para crescer, a gente vai ter que renunciar a algumas coisas, tá? Então, olha para as suas experiências internas, tá? Se a gente não se tornar vulnerável, a gente não consegue amar, a gente não consegue confiar. E mesmo que as pessoas nos traiam, continua amando. Judas beijou Jesus, traiu ele, e aí Jesus falou, amigo. Jesus não deixou de ser amigo de Jesus porque Judas traiu ele. Nós não somos obrigados a gostar, mas a amar nós somos obrigados. Então, faça igual Jesus. Anota esse código, João 13:1. João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Será que a gente consegue amar as pessoas até o fim? Então esse é o nosso desafio. Amar as pessoas até o fim aqui na Terra e além do fim, no céu. Então o livro vai falar muito sobre isso, gente. Que o nosso presente acaba sendo moldado pelo nosso passado, mas algumas decisões podem ser modificadas. Então a gente não precisa ficar como menino o resto da vida, como menina o resto da vida. A gente pode cortar o cordão umbilical emocional e manter o cordão umbilical espiritual com Deus. Esse não pode cortar, não. Com Deus o cordão umbilical é eterno, porque nós somos filhos e ele não desconecta. Até mesmo quando parece que está cortado, não está. Só está interrompido por nós. Porque ele continua mandando fonte de amor, constância de amor. Deus é a constância em pessoa. Ele está o tempo todo. Vem para mim, vem para mim, vem para mim, vem para mim, vem para mim. É um pai amoroso que nos conhece pelo nome. Então, gente, vamos analisar, né, nosso relacionamento com nossos pais para se curar, para ver se falta liberar perdão, para ver se falta amar mais. Porque um dia esse relacionamento vai acabar, se é que já não acabou. Se acabou, dá para continuar conectando espiritualmente. Se não perdoa, perdoa. Se não abraçou, abraça. Se não falou que ama, fala agora. Tem gente que não consegue falar que ama seu pai, que ama sua mãe. Tem vergonha, porque foi bloqueado. Bloqueio de necessidade de aprovação. Então, que a gente possa hoje refletir que nós somos autores do nosso destino. O que 10% é o que aconteceu, 90% é o que a gente vai fazer com o que aconteceu. Então esse livro está ensinando para a gente isso. A encarar as perdas, ressignificar e amar. Ressignificar é trocar o sentido. Por exemplo, se o pai abandonou, como eu vou trocar esse sentido? Dizendo, ele deu o melhor que ele podia dar. Então que a gente hoje reflita sobre isso, para se curar. Tem uma criança interior que precisa ser curada. Se a gente nunca ouviu que era amado, Deus está falando hoje, Jesus fala hoje. Você é amado, você é amada. Tá? O Vinícius perguntou, qual é o problema da frase, o importante é ser feliz? Essa frase está na palavra de Deus? Essa crença que a gente tem está na palavra de Deus? Se tiver, não tem problema nenhum. Veja se está de acordo. O importante é ser feliz. O que Deus fala sobre felicidade? Fala o seguinte, que a nossa alegria seja completa com Jesus. Então o importante é ser feliz com Deus. Se Deus não estiver na equação, essa equação está com problema. Essa equação está errada. Se o amor não estiver presente, a equação está errada. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Esse é o amor. Paciente, benigno. Então, para a gente terminar aqui nossa live, a gente vai fazer essa conexão com Deus agora. Vai se conectar com a gente. E vai transbordar esse amor para os nossos pais. A gente vai ressignificar agora
alguns traumas que a gente tem com nossos pais, tá bom? Então vamos lá. Respira fundo. A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é bom. Gratidão pelo Teu amor de Pai, pela Tua misericórdia de Pai, pela Tua sabedoria de Pai, que nos acolhe, que nos abraça, que nos cura. Nos sentimos aceitos por Ti, nos sentimos amados por Ti. Nos sentimos importantes, porque o Senhor deu o Teu Filho para nos salvar. Mentaliza agora que você está voltando na casa da sua infância, na casa que você morou quando era criança. Você está na frente da porta. E agora você vai abrir essa porta. Vai entrar e vai ver você quando era criança, brincando com aquela roupa que você lembra. Você está na sala brincando. E você vai se pegar no colo. Pegar você quando criança no colo. E vai cantar para você. Assim. Amo você, amo você, amo você, amo você. E você continua cantando, amo você, pegando você no colo, dizendo você é amado. Você é imagem e semelhança do Criador. Você é forte, você é inteligente, você é bênção nessa geração. Você é abençoado por Deus. Você é lindo. Você é importante. Se dê um abraço e diga assim: me perdoa por tudo que eu fiz de errado, por ter esquecido de sorrir, por ter ficado com medo, ter entrado em desespero. Mas agora eu sei que Deus cuida de mim, cuida de você. Que Deus te ama, que Deus me ama. E juntos agora, nós vamos adentrar, acessar o reino de Deus, para viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Sinta-se amado, sinta-se protegido, sinta-se aceito, porque eu te amo, com todas as forças do meu coração. Coloca agora você, criança, de volta ao chão. Você está chorando e sua criança está sorrindo, curada, amada, aceita. Você vai voltando da sua antiga casa. Agora você se encontra no Jardim do Éden. E no Jardim do Éden, você se encontra com o Criador e restaura a sua identidade de filho. Jesus está sentado ali te esperando para conversar, aquela conversa que você estava demorando para ter. Ele fala: quanto tempo, hein? Demorou, mas que bom que você chegou. Agora todo dia a gente vai se encontrar e vai conversar com nosso Pai amado. Respira fundo. E aí vem chegando seu pai. Seu pai vem chegando. Jesus olha para ele com um sorriso. E você olha para Jesus e Jesus fala: vai lá dar um abraço nele. Você olha para o seu pai com gratidão no coração, com lágrimas nos olhos. Você fala: Pai, gratidão por ter me dado a vida. Pai, eu te perdoo, porque eu sei que você deu o seu melhor. Te perdoo por isso, por isso, por isso. Você vai lembrando dos motivos pelo qual você está perdoando ele. E você fala: deixa eu te dar um abraço, Pai. Um abraço de gratidão, de honra, por você ter me dado a vida na terra.
Respira fundo. Diga: Pai, me perdoa por demorar tanto para liberar perdão. Eu te amo, eu te aceito como o Senhor é. E você está livre para ser feliz, para prosperar. E eu também. Seu pai vai indo embora feliz da vida. E aí chega a sua mãe. Você olha para sua mãe que sempre te amou, por maiores que tenham sido as dificuldades, e continua te amando. Você fala: mãe, eu não tenho palavras para te agradecer por tanto amor, por tanto cuidado, por tanto carinho. Mesmo você não demonstrando, hoje eu sei o quanto você me amou, e que tudo que a senhora fez foi por amor. Eu te perdoo, mãe, por tudo que me machucou, por tudo que me feriu, por toda revolta que eu senti. Te perdoo. Você está livre para prosperar. E eu também. E você fala: mãe, posso te dar um abraço? E sua mãe já te pega e já te dá aquele abraço forte, te curando. E fala: você é meu filho amado, minha filha amada. Eu dou minha vida por ti. Eu fiz o melhor que eu podia fazer, dentro das minhas condições. Por isso eu te peço perdão. Quero dizer que eu te amo do fundo do meu coração. Sinta abraçado por sua mãe, curado de todas as feridas. E ela vai indo embora sorrindo. Você se sente curado de todo abandono, de toda rejeição, de toda falta, de toda perda. E Jesus fala: eu vim para que você tenha essa vida em abundância. Abundância de paz, abundância de alegria que você sente agora, abundância de liberdade em todas as áreas da sua vida. A partir de agora, sinta-se amado por mim, pelo nosso Pai que é Deus e pelas pessoas. Respira fundo e diga: eu sou amado. Eu sou livre. Eu estou em paz. Esfrega suas mãos. E já é. Muito bem, gente. Essa foi aí a cura da criança interior. Por que eu fiz isso? Porque eu senti no coração que era para fazer. O cérebro não diferencia real do imaginário. Vou repetir. O cérebro não diferencia o real do imaginário. Por isso que você precisa mentalizar, imaginar. Você abraçou seu pai, você abraçou sua mãe. Você pegou sua criança no colo e deu amor para ela. Então saiba que isso aconteceu, espiritualmente falando. Então você está livre para prosperar. Você está livre para ser feliz. E você tem aquela paz que estava te faltando. Tá bom? Vou encerrar a live agora. Quero agradecer pela paciência. Vou te pedir para dar um print e colocar o código que você mais gostou dessa nosso resumão. Amanhã, faça essa prática com você mesmo, tá? Outras vezes. É isso aí, trazer a mente que nos dá esperança. Faça isso com as pessoas que ainda estão te machucando. Dá o abraço, perdoa, libera e vai ser feliz, tá bom? Amanhã, Alphaville, plataforma internacional, 9 horas da manhã, temos palestra. Então, você quer fazer online um evento, vai ficar gravado, 21 dias de acompanhamento. Manda o direct que eu vou te explicar como faz para assistir online, tá bom? Vou pedir sim o Espírito Santo para que me use naquela plataforma. Vai ser um dia de desbloqueio amanhã. Vou falar do poder da constância. Vou soltar os códigos, tudo que tiver.
Porque a gente tem que morrer vazio, tem que soltar os códigos, tá bom? Então, uma excelente noite para você, um bom descanso. E você é curado, você é amado, você é importante. Gratidão pela sua frequência, gratidão pelas suas palavras, gratidão pela sua vida, honra a sua vida, porque a gente junto aqui está acessando o reino. Essa é a frequência do reino. Justiça, alegria e paz do Espírito Santo. Que Deus te abençoe profundamente, te dê paz, prosperidade. E amanhã eu vou soltar tudo na palestra, 40 minutos, falar sobre constância, tá bom? Um forte abraço, fica na paz de Deus e até a próxima.